Cristo não era insensível à ignomínia e desgraça. Sentiu tudo muito amargamente. Sentiu tanto mais profundo e agudamente do que nós podemos sentir o sofrimento, quanto sua natureza era mais exaltada, pura e santa do que a da humanidade pecadora pelo qual sofreu. Era a majestade do céu igual ao Pai, comandante do exército de anjos, e, no entanto, sofreu pelo homem a morte que, mais que qualquer outra, se revestia de ignomínia e vergonha. Ó, que o altivo coração dos homens reconhecesse isso! Ó, que pudessem alcançar o sentido da redenção e buscar absorver a mansidão e humildade de Jesus. Quem pode compreender o amor aqui manifestado? A multidão angélica contemplou com assombro e dor aquele que era a majestade do céu e que havia usado a coroa de glória, usando então a coroa de espinhos. Vítima ensanguentada da ira de uma turba enfurecida, inflamada até a loucura pela ira de Satanás. Contemplem o paciente sofredor. Tem na cabeça a coroa de espinhos. O sangue vital corre-lhe de toda a lacerada veia. Tudo isso em consequência do pecado. Coisa nenhuma poderia haver induzido Cristo a abandonar a honra e a majestade que tinha no céu e vir ao mundo pecador para ser desdenhado, desprezado e rejeitado por aqueles a quem veio salvar, sofrendo afinal na cruz, senão o amor eterno, redentor, que permanecerá para sempre um mistério. Enquanto os pregos lhe estavam sendo cravados nas mãos e as gotas do suor da agonia lhe porejavam, dos lábios pálidos e trementes do inocente sofredor soltou-se uma oração de amor perdoador em benefício de seus assassinos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todo o céu atentava com profundo interesse para a cena. O glorioso Redentor deste mundo perdido sofria a pena da transgressão do homem contra a lei do Pai. Ele estava prestes a redimir seu povo com o próprio sangue. Estava pagando as justas reivindicações da santa lei de Deus. Era o meio pelo qual se poria, enfim, termo ao pecado e a Satanás, e seu exército seria vencido. A lição de hoje tem por título Fazendo o Impensável. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que está seguindo aqui o canal Pão do Advento. Hoje a gente vai estudar o capítulo 50, 52 e 53 do livro do profeta Isaías, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre textos poéticos do livro de Isaías, né? Um estudioso chamado Bernard Dunn, no século XIX, estudando o livro de Isaías, ele descobriu que haviam ali 4 poemas, né? 4 cânticos dentro do livro, e esses cânticos tratavam do Messias, do servo sofredor, né? Esses cânticos passaram a ser conhecidos, né? Passaram a ser chamados de cânticos do servo, né? Então nós temos esses 4 cânticos no livro de Isaías. O primeiro cântico no capítulo 42, do verso 1 ao 9, o segundo cântico no capítulo 49, do verso 1 ao 13, o terceiro cântico no capítulo 50, do verso 4 ao 9, talvez também até ao 10, né? O verso 10, nós vamos até fazer um comentário, usar o verso 10 aí para fazer uma análise da poesia hebraica. E o quarto poema, o quarto cântico, no capítulo 52 ao 13, e continua do 53, do 1 ao 12, né? Terminando no 12. Né? O capítulo 53 todinho é o poema que começou no capítulo 52. Alguns consideram o capítulo 61, do verso 1 ao 3, também como um quinto cântico, né? Embora não apareça ali a palavra servo, mas eles consideram também. Inclusive foi um texto usado por Jesus, né? Em uma de suas pregações na sinagoga. A poesia hebraica ela é diferente
do nosso tipo de poesia, né? A poesia ocidental aqui, a nossa poesia, a poesia dos nossos dias, né? Na nossa língua aqui. A nossa poesia é conhecida pela a sua construção, né? Com rimas, né? Se usa aquela métrica de rimas. Então, na poesia hebraica isso não acontece. Né? Alguém pode até achar, mas a gente não consegue ver as rimas no português porque na tradução se perdeu. Na verdade, não é isso não. Né? Os tradutores, né? Se houvesse rima, os tradutores iam tentar dar um jeito de também aparecer rimas na versão em português. A poesia hebraica ela é caracterizada pelo reforço da ideia. Então, e para reforçar uma ideia no texto poético, eles fazem uso de paralelismos, né? Ou de repetições. Então eles reforçam uma ideia com uma repetição, ou eles trabalham uma ideia usando paralelos, né? Eles usam um texto que faz que o início daquele texto faz o paralelo com outro, então ele vai ampliar a ideia do texto com aquela segunda versão do texto inicial. Então, para dar um exemplo do que vem a ser isso, eu separei aqui o verso de Isaías 50:10, que está ali no final do terceiro cântico do livro de Isaías. O verso diz assim: quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Então vamos analisar a construção. Veja como acontece a construção desse verso aqui. Então eu dividi aqui ele em 3 partes para que a gente possa entender a construção. Então nós temos ali no primeiro bloco, o bloco A, nós temos a fala no bloco B e temos uma terceira fala no bloco A, que é esse que faz a repetição, esse que faz o paralelo com o primeiro bloco A. Então o primeiro bloco A diz assim: quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aí no bloco B, aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz. E o bloco A, confie no Senhor, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Então no primeiro bloco aparece o nome Senhor, né? Aparece no início da frase a palavra Senhor, e na construção do terceiro bloco, confie no nome do Senhor. Então o Senhor aparece nesses 2 blocos aí. A frase seguinte ao Senhor do primeiro bloco diz assim: e ouve a voz do seu servo. E a segunda frase do segundo bloco A diz assim: e se firme sobre o seu Deus. Então nós temos o seguinte, a construção é a seguinte: a primeira frase ela faz paralelo com a frase seguinte do bloco A. Quem de vocês teme o Senhor? Faz paralelo com confie no nome do Senhor. E a segunda parte da primeira frase, e ouve a voz do seu servo, ela faz paralelo com e se firme sobre o seu Deus. Então essa construção ela já mostra quem é o servo. Então nós temos o Senhor aparecendo na primeira parte, depois na segunda parte do A, e nós temos o servo que aparece no final da frase, e temos Deus que aparece no final da segunda frase A. O paralelo é o seguinte: o servo aqui da sentença, ele faz paralelo com Deus da segunda sentença. Nós temos o Senhor e temos Deus. Né? O Senhor aqui, o Senhor Jeová, o Senhor, né, a gente entende como sendo o Pai, o Senhor o Pai, e o servo aqui sendo uma expressão do Messias, né? A promessa messiânica está inclusa aqui no verso. Só que esse Messias não é qualquer servo, não é qualquer rei que aparece. Ele é também Deus, e se firme sobre o seu Deus. Então o povo de Israel tinha que se firmar sobre esse servo, e esse servo não era nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Então Isaías ele vai trabalhando aqui com a sua poesia, vai construindo a imagem, a figura do Messias. O Messias ele vai se patenteando. Então o livro de Isaías ele é muito importante porque ele é o livro que mais descreve, que mais detalha o Messias. Não é à toa que ele é considerado um 5º evangelho. E os próprios evangelhos, os evangelistas vão fazer uso muitas vezes das profecias de Isaías para narrar o cumprimento nos seus dias
da profecia, né? Para destacar ali o cumprimento da profecia nos seus dias. Então vamos lá, vamos ao primeiro. A gente já viu o que é a poesia, como funciona a poesia hebraica. Nós vamos agora para o primeiro tópico da lição. A difícil verdade de Isaías. O texto inicial, o texto para a gente considerar aqui, que é o texto do terceiro cântico, né? Nós vamos falar sobre todos os cânticos, tá bom? A gente não tem condições aqui de tratar todos os cânticos, a lição mesmo não tratou, e nós aqui no vídeo não vamos poder tratar, porque senão o vídeo vai ficar imenso, né? Mas vejam a listinha lá que eu deixei logo no início do vídeo, tem a listinha, leia você mesmo os cânticos, inclusive o sexto, possível sexto cântico, né? É muito importante isso, é bom a gente poder enxergar esse encadeamento, essas construções dentro dos livros, né? Os livros não foram escritos de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Ele tem né? Deus ele trabalhou ali com o profeta, estruturando tudo, então a própria estrutura nos ensina alguma coisa. Então vamos lá, Isaías 54, 6 diz assim: O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam de mim. Isaías 50, do verso 4 ao 6. Então nós temos aqui o início aqui do terceiro cântico. Olha só como é que Isaías vem apresentando o servo sofredor aqui, né? E onde se encontra a difícil verdade nesse texto? Que verdade difícil é essa? Bom, para nós hoje que somos cristãos, né, tá tudo fácil. É tudo fácil. A gente consegue aceitar isso aí, consegue assimilar, né, essa questão com muita facilidade. Para o povo judeu isso não era fácil. Oprimido pelas nações pagãs, aguardando o libertador, aguardando aquele rei prometido que vinha dar solução a tudo, né? Eles haviam esquecido as promessas iniciais, que a função desse salvador e resgatador não era apenas de libertar o povo da opressão do mundo, né? A função desse salvador era muito mais ampla e muito mais profunda que isso. Isso, na verdade, isso de livrar das nações do mundo estava na superfície, né? O mais importante estava no centro ali, né? E aí, quando ele se depara, quando ele vê Isaías falando sobre esse servo, sobre esse salvador, uma pessoa que recebeu língua erudita para dizer boa palavra ao cansado, né? O Messias ele traria boa palavra ao cansado, ele traria uma novidade que daria vida. Esse mesmo Salvador que faria essa obra toda, então ele fala assim: ofereci as costas aos que me batiam. Então ele não se opôs a esse tipo de coisa. Então, para o povo de Israel era uma coisa complicada isso aí, né? Como é que o libertador ele vai se colocar assim à mercê dos outros, o opressor? Ele vai ser oprimido também? Então isso causava entre eles assim um grande debate. E muitos pensadores, né, anteriores a Jesus, né, quebraram a cabeça ali estudando o livro de Isaías. Então, uma hora, até hoje, na verdade até hoje, muita gente não vê o Messias, o Salvador Jesus Cristo, nesses textos. Eles acham que tem a ver com o povo de Israel, né? Que o povo de Israel sofreu. O povo de Israel sofreu de fato. Esse texto aqui poderia, de certa forma, ser aplicado a eles, porque eles tinham uma boa palavra para levar o povo, né? O povo de Israel estava ali aberto, né? Desperto todas as manhãs para ouvir o conselho de Deus. E eles tiveram que oferecer as costas ao inimigo. O inimigo bateu, o inimigo maltratou, o inimigo humilhou. O inimigo ali, vem o texto falando assim, arrancavam a minha barba. Então isso era um sinal de humilhação. Arrancar a barba aqui é um sinal de humilhação. Não é só o sofrimento da dor, não, né? A descaracterização, né? Essa violência contra o corpo, contra o físico, contra a cultura, né? que a pessoa tem. Então toda essa humilhação o povo de Israel passou. Mas o servo, o Salvador, o Messias, também passaria. Na verdade, o sofrimento dele seria muito mais profundo e muito mais cruel do que o povo de Deus poderia suportar. Então é isso, esse é o preâmbulo da coisa, esse é o início da coisa, né? Nós vamos para o próximo tópico e analisar aqui mais profundamente um outro poema, né? O quarto poema, o quarto cântico.
O poema do servo sofredor. Então vamos lá que o texto é grande, né? A gente vai lendo aqui, eu vou lendo o texto e vou comentando na leitura. Então fica atento aí, porque às vezes para não confundir a parte que eu estou comentando com a parte da leitura, tá bom? Então vamos lá. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Então aqui nesse primeiro texto a gente consegue, ó, vai tentando perceber os paralelismos ali. Ó. Logo nisso fala assim, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Então vem falando de um servo, né, um servo de Deus, que ele é prudente, ele vai ser exaltado, elevado e será muito sublime. Só que aí em seguida, ó o paralelo, em seguida ele fala, o seu aspecto era tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então vamos pensar aqui, ó, o que Isaías está falando. Isaías está apresentando dois aspectos da vida desse servo, né? A sua obra sublime, a sua prudência, o seu conhecimento, o seu poder, né? O seu brilho, né? Mas ao mesmo tempo em contraste com um servo desfigurado, descaracterizado, um servo que sofre, um servo que não tem nenhuma beleza, né? Não apresenta, não tem nada nele, no seu aspecto físico, que atrai as pessoas. Ele não é atraente nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele é sublime, né? Ele é poderoso, ele é inteligente, e ele será exaltado por conta disso e será elevado. Então nós temos ali, né, os contrastes. Isso, na cabeça do judeu, era muito confuso. Mas Deus, por que Deus faz isso? Por que Deus tornou a coisa confusa? Porque Deus ele quer que o ser humano pense. Deus deu um cérebro tão poderoso para as pessoas, um cérebro, olha só, nosso cérebro é tão poderoso que o ser humano já conseguiu chegar à Lua. Né? Tem gente que não acredita, né? Mas ó, tirando essa questão, eu não acredito ou não, o assunto aqui não é se o homem foi à Lua ou não. Né? Eu acredito que foi. Então, e foi como? Foi por causa do engenho humano, da ciência, né? Da aplicação à ciência, ao estudo. Então o cérebro do homem consegue fazer muita coisa. Consegue fazer muita coisa. E aí, Deus ele manda o texto dele, Deus ele manda a sua revelação, para que o homem também use tudo isso que ele deu, todos esses dons, essas habilidades, para se aprofundar no conhecimento, para ele conseguir tirar. Olha, imagina só, é a sabedoria de Deus. Como é que a sabedoria de Deus vai ser colocada assim num texto simples? Ou de forma tão clara, né? O ser humano não conseguiria suportar. Então ele vai colocando de forma velada, né? Por meio de parábolas, por meio de comparações, porque aí, com esse tipo de recurso, a verdade ela vai se desdobrando, ela vai se multiplicando, ela vai se desenvolvendo. Você consegue tirar muito mais coisa do que se fosse só um texto em prosa simples e direto, né? Não que não haja textos diretos, existe, mas até o texto direto bíblico, ele faz paralelo com outro texto e uma ideia vai reforçar a outra e vai fazer com que aquele conhecimento cresça, se desenvolva. É assim que funciona. Vamos lá continuar, né, a leitura do texto e com os comentários daqui em diante. Capítulo 53 agora, que é a continuação do poema. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso aí a gente vai conversar no tópico seguinte aí. Porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Então aqui de novo aqui, ó, o paralelo com a beleza, a realeza do Filho de Deus. Né? Aqui vem dizendo que ele não tinha beleza, não tinha nada que se agradasse. Muita gente leu esse texto aqui e acha que Jesus não era bonito. Não, o texto na verdade não está falando se Jesus era bonito ou não. Ele era um judeu comum como qualquer outro. Então a questão aqui não se trata de beleza física, né? Mesmo porque Deus não ia usar beleza física para atrair ninguém, e nem para distanciar ninguém. Ele não ia, né? Isso não é o propósito. A beleza que esse servo não tem é a beleza que o povo aguardava.
a formosura que o povo aguardava. Eles queriam um grande comandante, um grande líder, né, cheio de força, cheio de poder e de riqueza, que viesse lutar contra os seus inimigos. Mas aí o Isaías ele apresenta um homem sem formosura, ele não tem esse atrativo, ele não atrai nesse sentido. E essa imagem também evoca a situação de Jesus na cruz, porque ali na cruz, ali sim, ali ele não atraía ninguém mesmo, ali ele não tinha beleza, ele estava totalmente destruído, dilacerado, então não era um quadro bonito de se ver. Só que ao mesmo tempo, justamente por estar ali na cruz, morrendo pela humanidade pecadora, é justamente ali na cruz que Jesus atrai todas as pessoas. O texto continua, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Veja bem, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, aqui vem narrando toda a situação, né, de quando Jesus veio à Terra, como ele foi tratado por outras pessoas. É lógico, ele teve muitos seguidores, mas até os seguidores se apartaram dele. Né? Aqueles 70 discípulos ficaram decepcionados porque Jesus não veio fazer aquilo que eles esperavam e abandonaram Jesus. E quando ele ficou ali sozinho, ele perguntou para os discípulos: e vocês, não vão embora também? Né? Então os discípulos ali no momento, os apóstolos, não abandonaram ele naquele momento. Mas ao ser levado à cruz, só João ficou com ele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso aqui é um texto importante, para ser memorizado. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui vem mostrando aqui que esse servo, ele não é qualquer servo, não é o povo de Israel. Não poderia ser o povo de Israel. Como é que o povo de Israel vai tomar a enfermidade dos outros e pagar a enfermidade, pagar o preço por isso? Né? Somente aquele que redime, aquele que salva, aquele que substitui o pecador pode fazer isso. Por isso é dito aqui que ele toma sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Mas ele foi traspassado, olha aqui a figura da cruz, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então Jesus ele assume a culpa humana, ele assume o pecado humano, ele assume a sentença que a lei, né, faz recair sobre o culpado, a sentença de morte. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De novo, a repetição aqui, o reforço. Ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ele leva as transgressões e Deus faz cair sobre ele a iniquidade de todos. Então ele paga o preço pela culpa de todos. Né? Os crimes que todos cometeram, ele paga. É ele quem morre no lugar de nós todos. Nós é que devemos morrer, não. Ele toma as nossas feridas, as nossas culpas, as nossas transgressões e paga o preço disso tudo na cruz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, ele não reclamou, ele não se opôs, ele não se... Veja que nesse plano aqui, o céu está totalmente envolvido, né? Porque ele se põe, Jesus ele se coloca à disposição, ele não abre a boca, ele não reclama. Ele fez isso literalmente e conscientemente, assim, era a posição, era a atitude que ele assumiu. Ele não ia se lamentar por estar morrendo pelo... Né? Não seria uma coisa bonita, uma coisa honrosa, né? Não seria uma morte honrosa essa. Ele está morrendo por todos e ao mesmo tempo reclamando. Não, ele não abre a boca, ele não reclama. Ele assume, ele tomou essa decisão, ele assume. E Deus, né, o Senhor, faz cair sobre ele a iniquidade de todos. Ou seja, Deus está fazendo, faz parte disso. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos nesse trabalho de salvação. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Né? A figura do cordeiro aqui, muito conhecida do povo de Israel, talvez não muito bem entendida por parte do mundo cristão hoje, porque recusa estudar o Antigo Testamento, mas o cordeiro é uma menção direta aqui ao cordeiro pascual. O cordeiro pascual era aquele animal que era sacrificado na Páscoa, e também poderia ser qualquer outro cordeiro sacrificado no outro dia qualquer.
Porque um pecador, quando queria alcançar o perdão, a remissão, se havia se arrependido do crime que cometeu, ele levava um animal, né, poderia ser um cordeiro, e apresentava diante do sacerdote, e ali ele matava, né, com o cutelo o cordeiro. Ou seja, o cordeiro estava morrendo no lugar do pecador. Estava assumindo, né, a culpa do pecador. E o cordeiro era inocente, ele não cometeu crime algum, mas ele morre no lugar do pecador. Por isso que a Bíblia fala assim, que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Jesus era prefigurado por esse cordeiro que morria tanto na Páscoa como também nos sacrifícios diários que eram realizados no santuário. Jesus, ele prefigura, ele cumpre isso. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que morre, que paga o preço. Então nós temos a culpa, então nós apresentamos diante de Deus o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? É Cristo. Cristo assumiu a minha culpa e morreu no meu lugar. Ele derramou sangue por causa da minha culpa. Então, como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. De novo aqui a menção de que ele não reclama, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupa com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, ele morreu. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Ou seja, ele morre não por sua própria culpa, ele morre por causa da transgressão do povo. Então veja que o texto está falando aqui que o servo não é o povo, porque ele morre pelo povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Né? Então Jesus ele não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhuma injustiça, mas ele foi ali, designaram-lhe a sepultura, ou seja, a morte dele, com os ímpios. Ou seja, porque Jesus ele foi crucificado ali, primeiro, no lugar de Barrabás, que era um criminoso, e junto a ele haviam dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Inclusive um deles se converte, ali na cruz mesmo. E com o rico ele esteve na sua morte, ou seja, José de Arimateia, que era rico, cedeu o túmulo para que Jesus fosse enterrado. Ou seja, tudo se cumpriu perfeitamente. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofredor. Olha que texto estranho. O Senhor se agradou em esmagar o servo. Por que, que o Senhor se agradou em esmagar o servo? Como é que o Senhor pode se agradar com uma coisa dessa? O Senhor não se agrada com o ato em si, né, com o esmagar em si. Na verdade, ele sofre. O Senhor sofre porque o seu filho está sendo destruído ali, está sendo morto na cruz. E ele não pode fazer nada, porque para salvar a humanidade é necessário que isso aconteça. Por isso que ele se agrada, porque o resultado desse esmagamento, desse sofrimento, é a salvação de toda a humanidade. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, esse sofrimento trará um resultado. Ele verá a sua posteridade. Algo nasce desse sacrifício, algo nasce dessa oferta. Né? Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então está aqui, ó, o reforço da ideia. Ele vê o fruto, né? Ele verá a prosperidade e prolongará os seus dias e verá o fruto do trabalho da sua alma. Ou seja, uma visão, um vislumbre do resultado do sacrifício de Jesus foi mostrado ao próprio Cristo, para que ele pudesse ter forças ali no momento ali de dor. Né? O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Olha só, não é só com a morte que ele justifica, hein? Não é só com a morte que Jesus justifica a muitos, aqueles que aceitam o seu sacrifício. Ele justifica pelo seu conhecimento. Né? Há um conhecimento, há uma ciência nesse plano da salvação. E essa ciência deve ser conhecida. Nós devemos estudar. Não basta simplesmente falar, eu aceito Jesus e acabou. Né? É necessário que aquele que aceita, aquele que toma Jesus como seu salvador pessoal, agora se aprofunde no conhecimento dele, porque é o conhecimento dele que vai justificar e vai santificar também a vida dessa pessoa. Porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo,
pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ali na cruz, as primeiras palavras de Jesus foram: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele intercedeu por todos ali na cruz. Olha o cumprimento maravilhoso dessa profecia de Isaías, né? É maravilhoso demais. Vamos ao próximo tópico. Quem creu? Lembra que eu disse que a gente ia comentar aqui sobre quando o texto fala sobre quem creu? Mas para isso a gente vai ler o texto de João agora, porque no livro de João, né, João, o apóstolo João, ele faz menção dessa profecia de Isaías. Diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Então, apesar dos sinais que Jesus, né, operou, muitos creram, é lógico, né? Mas o resultado, na verdade, era que todos crescem. Mas mesmo com os sinais, as pessoas não criam, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Aí aqui ele faz uma citação de Isaías 6,10. Então lá no início ele está fazendo a citação do texto que a gente leu, né, do cântico, o quarto cântico do servo sofredor. E agora ele cita Isaías 6,10. Cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele, né? Isaías viu a glória de Deus, viu a glória do servo sofredor e falou a respeito dele, a respeito de Cristo. Então é isso. O texto seguinte, o tópico seguinte fala: os inalcançáveis somos nós. Então o servo sofredor, ele não sofre à toa, né? Ele tem um objetivo. Como eu disse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão empenhados na salvação humana. Estão empenhados em alcançar alguém, alcançar o povo que vive essa realidade de pecado, a humanidade, né? Então Deus não veio, né? O servo sofredor, ele não veio para um povo apenas, ele vem para todos. A gente mencionou isso em outros estudos aqui do livro de Isaías, que o objetivo dele é alcançar os gentios. Então ele alcançaria o povo e os pagãos, né? Aqueles que não tinham conhecimento de Deus. O objetivo de Deus, portanto, é alcançar o mundo todo, né? Então os inalcançáveis aqui são a humanidade toda, né? São todas as pessoas do mundo, todas. Todas serão alcançadas? Não, porque Deus ele trabalha com livre-arbítrio. Então as pessoas serão procuradas, o evangelho será apresentado, mas a decisão é pessoal. Então a pessoa vai decidir se ao lado de Cristo ou não. As pessoas só não serão todas salvas por conta disso, mas o plano é alcançar todos. Isaías 53,6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E Paulo, isso que foi dito aqui em Isaías 53,6, que faz parte do poema que a gente acabou de ler, Paulo vai ampliar essa ideia, ele vai esmiuçar, ele vai desenvolver o pensamento da justificação pela fé em cima desses textos, né, do Antigo Testamento. Então, olha, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então veja que Isaías fala que ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e Paulo está falando a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Em que sentido Jesus se fez maldição? Quando nós lemos Deuteronômio, nós vemos que para aqueles que obedecem à lei existem bênçãos. Para os que não obedecem existem maldições. E quem é que obedece à lei? Na verdade, toda a humanidade é pecadora, justamente por isso, porque toda a humanidade transgride a lei. Toda a humanidade não tem a obediência, não tem os frutos do Espírito em sua vida de forma natural. Não existe. Não? A natureza do ser humano é pecaminosa. Então, o ser humano é naturalmente um inimigo da lei de Deus. Ele é naturalmente inimigo. Não é à toa que
que a nossa propensão para aceitar doutrinas que neguem a obediência, ela tem tanto sucesso, né? Não é à toa, porque na verdade não é da natureza humana o obedecer, não é a natureza humana, ela trabalha na direção da anarquia. A anarquia ela só não acontece porque as experiências que já se fizeram a respeito disso aí viram que é o desastre completo. Na anarquia só gera caos e destruição. Tem uma turma ainda que insiste nesse tipo de pensamento, mas não funciona. Então, até mesmo num movimento que negue a lei, existe regras, porque não tem como ele subsistir, né? Então, essa anomia completa, ela não tem, ela absoluta, ela não tem como subsistir. É impossível. Então, o que Paulo fala aqui? Que Jesus, ele assume a maldição, né? Ele nos resgatou da maldição da lei. Que maldição é essa? Ou seja, o transgressor ele vai sofrer as penalidades da lei. Então Jesus agora ele faz o quê? Ele assume a penalidade, a maldição da lei. A maldição da lei, em vez de cair sobre mim, sobre você, não, recai sobre ele. É nesse sentido que ele se faz maldição. E é nesse sentido que existe maldição da lei. Não é porque a lei é maldita, né? A lei não é maldita. A lei, na verdade, ela é justa, santa e boa. Então ela é perfeita, a lei de Deus é perfeita. E Paulo também, ele no outro texto, ele reforça essa ideia. Eu só estou dando 2 textos aqui, mas Paulo ele vai reforçar essa ideia nos seus escritos todos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que texto bonito, né? Texto poético até. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, que não foi pecador e não conheceu o pecado de forma alguma. Ele não tinha natureza pecaminosa e ele nunca pecou. Então, ele que nunca pecou e não tinha natureza pecaminosa, Deus o fez pecado por nós. Deus o transformou em pecado. Não que ele tenha pecado, mas Deus o considerou pecado, né? Por quê? Porque ele assumiu a culpa, ele assumiu a dívida. Ele não tinha dívida, né? Vamos pensar no sentido de dívida aqui, né? Ele não tinha dívida, ele não devia nada para ninguém, mas ele assume a dívida dos outros que não podem pagar e ele paga a dívida. Só que o pagamento, né, caríssimo. O pagamento é a sua própria vida, a sua morte na cruz. E graças a isso nós somos feitos justiça de Deus. Nós somos pecadores, somos devedores, deixamos de ser devedores, deixamos de ser ímpios pecadores e passamos a ser considerados justos diante de Deus. Embora, em essência, nós não sejamos justos. Entendo isso. Nós não somos justos. A salvação acontece por etapas. Então, a primeira etapa é a justificação, que é quando eu me arrependo, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu me arrependo dos meus pecados, confesso. E Deus, ao partir do momento que eu confesso e peço perdão, Jesus perdoa o pecado. Ele perdoa, porque ele pagou o preço. Olha, sua dívida está paga, meu filho. Está pago. Você agora não deve nada. Se você não deve nada, você antes era injusto, devedor, agora você não deve mais nada, você é justo. Então o céu nos considera justo, porque na essência, a presença do pecado ainda está em nós. Então, nós somos considerados justos diante de Deus, de fato, né, considerado a justiça de Deus, ela é considerada em nosso lugar, nós somos cobertos pela justiça de Cristo. Mas agora tem um novo processo, que é a santificação. Porque a presença do pecado continua dentro de mim. A minha mente é pecaminosa, a minha natureza é pecaminosa. Então agora, num processo de comunhão diário com Deus, com Jesus, a minha natureza pecaminosa vai morrendo aos poucos, vai sendo transformada pelo Espírito. Então o Espírito Santo ele vai trabalhando no homem, e as coisas que o homem gostava, ele vai deixar de gostar. E as coisas que ele não gostava, que são as coisas de Deus, ele vai passar a gostar. Então há um processo aí. Quanto tempo dura esse processo? Dura a vida toda, né? Não pense que no meio do caminho você vai, alcancei, agora eu estou perfeito. Não, não acontece assim. O pecado é uma coisa muito mais complexo do que você imagina. Mas a gente não tem que se demorar na ciência do pecado. Vamos nos demorar na ciência da salvação que a gente vai entender a questão. Então a salvação ela vai atuando na vida do homem todos os dias. Então todos os dias eu tenho que buscar comunhão a Deus.
Se eu paro de fazer isso, então eu começo a caminhar para a perdição. Se eu continuo buscando comunhão com Deus, eu continuo no caminho da salvação. E isso a minha vida toda. E ali na hora da morte, nos últimos instantes, eu tenho que continuar nesse ritmo. Assim eu sou considerado justo, né, fiel até a morte. Né? Então eu sou considerado justo diante de Deus e morro ali selado. Mas eu não morri perfeito. Quando é que vem essa perfeição? Aí, quando Jesus volta nas nuvens dos céus, quando Jesus vem a esse mundo, ele vai encontrar justos vivos e vai encontrar justos mortos. Ele transforma os justos vivos, ele tira a natureza, a presença do pecado desaparece. Agora o ser humano não tem, mas agora o ser humano é um novo Adão. Ele não tem mais natureza pecaminosa. Ele é recriado. E o justo que está morto ali, ele ressuscita, mas já ressuscita transformado. Também sem natureza pecaminosa. Né? Então, nesse momento, é o momento da glorificação. Então, nós temos justificação, santificação e glorificação. Na glorificação, alcançamos a perfeição. Alcançamos assim, Deus nos concede, né? Porque a gente não alcança nada. Vamos lá. Tópico seguinte, uma transformadora oferta de reparação. Então, caminhamos aqui para o final do nosso texto, vamos considerar também mais uns versos aqui, vamos repetir alguns versos de Isaías 53, que declara assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma com oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então a gente comentou aqui na leitura do capítulo 53, né? Nós comentamos essas passagens aqui. Então aqui é reforçada a ideia do cordeiro que substitui o pecador, que é o servo sofredor. O servo sofredor, ele substitui. Essa ideia da substituição, ela é martelada por Isaías e vai ser martelada por Paulo e por todo outro escritor, porque essa é a verdade do Evangelho. Jesus, ele é o nosso substituto. Ele paga a dívida, ele morre no meu lugar. É isso que o texto vem dizendo, vem declarando. Eu não posso esquecer disso aí. Não existe nada em mim que me faça merecedor da salvação. Não existe nada em mim que me faça merecedor do céu. Eu só posso entrar no céu por meio dos méritos de Cristo. A minha justiça não vale nada, mas a justiça de Cristo vale tudo. É a justiça de Cristo, né? Quando eu sou chamado justo, não é, como eu disse, não é porque eu sou justo, é porque a justiça de Jesus foi creditada na minha conta. Então eu tenho dinheiro na conta, que eu trabalhei para esse dinheiro? Não, trabalhei. Esse dinheiro foi colocado, é um presente. Por isso que a graça de Deus, a salvação de Deus é chamada de graça, porque ele é um dom imerecido. Eu não mereço, não tenho como pagar. É gratuito, é dom gratuito. Eu não tenho que fazer nada. Minhas obras não salvam, né? Quem acha que se salva pela obediência, né, tá perdido, porque a obediência não salva. A obediência vai ser um resultado da salvação, que é diferente. Né? Então você não obedece para ser salvo. Você obedece porque está salvo, porque foi salvo. Então a obediência não salva, o sacrifício não salva, meditação não salva, qualquer esforço humano não salva. O mais força que você faça para tirar o mal de dentro da sua cabeça, do coração, não adianta, não é possível, é impossível isso. Então nós somos salvos apenas porque Cristo é o Cordeiro que toma o nosso lugar, ele morre, né? Olha como é que o texto termina. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós somos salvos porque Jesus levou as nossas iniquidades sobre ele, sobre os seus ombros. Então, olha, pense bem, medite bem sobre tudo isso, porque esta é a salvação, essa é a mensagem da salvação, essa é a grande luz que ilumina a terra, essa é a verdade que ninguém tem, essa é a verdade inconveniente de Isaías, a verdade que abala, a verdade que constrange, a verdade que incomoda todo mundo, mas é a única verdade
E é a verdade que salva, é a verdade que nos traz a paz, é a verdade que nos traz libertação, é a verdade que nos traz crescimento, desenvolvimento espiritual, mental, desenvolvimento físico, até físico, porque a mensagem abrange tudo. O interesse de Deus é que o corpo todo, pleno, corpo, alma e espírito, sejam dedicados a Deus e sejam fortalecidos e enobrecidos pelo sacrifício de Cristo. Cristo morreu na cruz e deu a sua vida por mim e por você. Então não vamos fazer pouco caso desse trabalho tão grandioso. Que Deus abençoe você, medite bem nessa lição, porque aqui é o centro do livro de Isaías. Medite bem nisso e leve essa mensagem a outro. Até o próximo vídeo.